Opa, e aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognósticos. Os jogos teremos hoje no dia 13 de janeiro de 2026. Rodadinha mais cheia do que a de ontem, então dá pra gente aprofundar um pouquinho mais aqui em cada um dos jogos. Vamos começar aqui com o Miami Heat e Phoenix Suns. Temos aqui o Miami Heat, que é um time que gosta de ceder assistências, né? A gente gosta bastante de trabalhar no over em assistências contra esse time. No fim das contas, quando a gente trabalha com nada que envolva um pivô ou um ala de força, geralmente a gente trabalha com armadores, ala-armadores. No fim das contas, hoje, como a gente não tem exatamente aquele armador que só passa, é aquele SG, né, armador que é um cestinha. Como hoje todos esses caras do backcourt acabam fazendo um pouquinho de tudo, o nosso grande desafio é fazer um filtro e, no máximo, diminuir as nossas possibilidades. Por exemplo, hoje a gente tem tanto Devin Booker como Colin Gillespie podendo ser excelentes em assistências. O Devin Booker recentemente vem muito bem, e quando o cenário é esse, geralmente a gente espera no ao vivo para ver quem vai começar distribuindo o jogo, principalmente desses dois caras aqui, porque eles têm uma rotação bem específica. E aí sim a gente define. Mas eu vou tentar analisar o máximo possível aqui num contexto geral, porém, para pré-jogo, eu acho que eu prefiro Colin Gillespie, porque a gente tem um cara aqui que, de acordo com a rotação do Phoenix Suns, tem muitas minutagens nas quais ele toma conta do ataque ali do Phoenix Suns, ele meio que é titular, mas ele também comanda a segunda unidade, já que da metade para o final do primeiro quarto, o Devin Booker sai de quadra, o Colin Gillespie fica e depois volta o time titular sem o Colin Gillespie. Só ele trocando ali. Então a gente tem momentos em que ele vai ser protagonista e a gente sabe que ele é um cara muito menos sede de pontuado que o Devin Booker. O Devin Booker vem muito bem nas assistências, mas recentemente ele diminuiu sua linha de pontuação. Talvez ele volte a pontuar bem hoje num jogo importante, o que deve diminuir sua linha de assistências. O Gillespie é o único que a gente tem certeza que, bem ou mal, como ele não é um cara de muitas posses de bola arremessadas, ele deve assistir bem. Então vamos de mais de 4.5 assistências dele. A gente tá falando aqui de um Miami Heat, que é o quarto time que mais cede assistências por jogo na NBA. E a gente também tá falando de um Gillespie que dentro dessa temporada foi conquistando seu espaço, tem 4.9 assistências de média, quase 5 por jogo. Ele conseguiu pelo menos 5 assistências em 9 dos últimos 14 jogos, o que é um número bem interessante. E a gente também tá falando de uma posição na qual ele joga com características de jogadores semelhantes, em que 9 dos últimos 10 que enfrentaram o Miami Heat foram over nas suas assistências, tá? O único que foi under foi o Trae Young, mas ainda assim ele terminou com pelo menos 6, o que seria o suficiente pra gente superar essa marca que a gente busca hoje, beleza? A gente tá falando aqui de um Gillespie que ainda não enfrentou o Miami Heat nessa temporada, porque ele joga na Conferência Oeste, então os times se enfrentam um pouco menos, mas a gente não tá falando aqui de um Miami Heat que é uma defesa ruim, é um time que joga rápido, e por conta desse ritmo alto, eles cedem muitas posses de bola por minuto, já que são o time mais rápido da liga, a gente deve ter muitos arremessos e posses, porque eles gastam um pouco o seu relógio, beleza? Para jogadores da posição do Gillespie, o Miami Heat é o terceiro time que mais cede assistências por jogo. E a gente também tá falando de um Miami Heat muito vazado para jogadores da posição do Devin Booker, posição essa na qual ele deve servir com frequência. E na posição de power forward, eles também são dos 10 mais vazados. Então, Royce O'Neal, Grayson Allen, principalmente ali nas suas bolas de 3, e o Dillon Brooks, quando atuar nessa posição, eles podem pontuar bem e conferir ali as assistências do Gillespie. No último jogo, ele completou para apenas 5 contra o Wizards, foi over lá no nosso grupo VIP. Só que a gente tá falando de um cara que criou muitas oportunidades, simplesmente os arremessos livres dos jogadores do Suns não estava caindo, então a gente segue confiante que ele pode repetir a dose hoje com um pouquinho mais de tranquilidade. E antes da gente seguir aqui com as nossas análises, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. O nosso grupo VIP tá na tela para vocês, apenas R$20 só hoje, tá? Porque amanhã a gente vai voltar com o nosso preço tradicional, ou R$99 para você ficar com a gente até o final da temporada. São vagas limitadas, só o que a gente manda para vocês de guias, e-books, por exemplo, já vai valer o investimento, porque no fim a gente entrega conhecimento para você ter as melhores ferramentas e ser mais lucrativo no universo da NBA. Você vai poder criar suas próprias apostas, seus bilhetes, com muito mais confiança, sempre se baseando em números estatísticas. É assim que a gente trabalha aqui no Cesta de Trade. Então, bora bater a nossa meta de 150 likes hoje. No último vídeo que a gente publicou inteiro, a gente não conseguiu chegar nem a 100, galera. Vocês não entendem como isso é importante pra gente. A gente já pensou até em focar só no grupo VIP, no fim das contas não produzir vídeos aqui, porque de fato não tá compensando no YouTube, porque a gente não tá entendendo que vocês encontram valor dentro do material que a gente entrega. Então, pra gente entender que não é bem assim, clica no botão de joinha que tá aqui embaixo, não custa nada e ajuda demais.
Falando de Rockets e Bulls, a gente vai aqui na pontuação do Amen Thompson, um cara que vem jogando muita bola. A gente tá com os 3 greens seguidos nele, não necessariamente em 3 jogos seguidos, né? Mas em 3 oportunidades em que a gente encontrou encaixe para que ele pontue bem. O Chicago Bulls é um time que joga rápido, defende mal, sofre muito no garrafão, perfeito para jogadores explosivos como o Amen Thompson pontuarem bem. Vamos aqui de 20 pontos ou mais dele, ou mais de 19,5 pontos. É a linha que o mercado estabeleceu para ele hoje, beleza? Bom, por que a gente acredita nisso? O Amen Thompson vive uma fase recente muito boa, né? Nos últimos 3 jogos ele completou para pelo menos 20 pontos, em 6 dos últimos 7 também, em 7 dos últimos 9 ele teve 20 pontos ou mais. Ele vem de uma partida de 31 pontos, onde a gente conseguiu um green tranquilo lá no nosso grupo VIP, com mais de 18,5 pontos, a gente conseguiu encontrar essa linha ali para ele, e 6 dos últimos 9 jogadores comparáveis dele com características semelhantes que enfrentaram o Bulls foram over nas suas pontuações. Só que tirando o Anthony Edwards, se a gente for olhar aqui esses 2 unders, não são jogadores de tanto volume e explosão para atacar a cesta como ele faz. Então é um cara mais específico e que merece a nossa atenção. São 18,7 pontos de média na temporada, mas nos últimos 7 jogos essa média é de mais de 20 pontos, o que é excelente, e a gente também tá falando de um cara que vai enfrentar um adversário bem adequado. Porque, como eu disse para vocês, a gente tá falando aqui de um Chicago Bulls que tem a defesa ruim, uma das 10 piores por 100 posses, jogam no ritmo alto, o terceiro ritmo mais rápido da liga, então eles cedem muitas posses por minuto e defendem mal essas posses. Eles têm uma proteção de aro ali muito ruim, né? Se você atacar a cesta deles, a chance de você pontuar bem é muito grande. E a gente tá falando ali também de um time que, em relação a pontos sofridos na zona pintada por jogo, o Chicago Bulls, eles são, nesse momento da competição, o 6º mais vazado. Então, se ele for agressivo, ele deve produzir bem hoje na sua pontuação. O Amen Thompson não é necessariamente um armador de origem, tá? Todo mundo basicamente arma nesse time do Houston Rockets, então todo mundo pode ter seu over em assistências, porque o Bulls é um time que cede muitas assistências, desde o Schengen, o próprio Amen Thompson até o Kevin Durant, mas para a posição mais adequada dele, que é um ala armador barra ala, ele é um cara ali que joga na posição onde o Bulls é o 5º time mais vazado de toda a NBA, o que é muito interessante para nossa equipe também. Outras possibilidades para essa partida, eu acredito que o Houston deva vencer, mas a odd está muito baixa para a gente correr riscos, deve ser um jogo bem pontuado por parte dos Rockets, mas o Chicago Bulls não tem tanta eficiência ofensiva para pontuar bem contra a ótima defesa do Houston Rockets. Então, no fim, deve ser aquele jogo em que um time pode pontuar bem, o outro não, então é arriscado a gente trabalhar com pontos, tá? A gente também tem aqui de titulares de fora Josh Giddey e Kobe White do lado da equipe do Chicago Bulls e do lado do Houston Rockets, o Schengen é dúvida para hoje. Se ele não jogar, melhor ainda, porque a gente deve ter ainda mais responsabilidade nas costas do Amen Thompson para poder pontuar bem. Fechado? Vamos falar aqui a respeito de Pelicans e Nuggets. A palpite entre Bucks e Timberwolves é exclusivo do nosso grupo VIP. Nessa partida a gente acredita em um over em assistências. Essa aqui é a tipo que a gente menos tem confiança, porque a gente acha que a linha tá alta, tá? Dá para esperar no ao vivo ela baixar um pouco, mas o encaixe é perfeito aqui para que o Jamal Murray seja over nas suas assistências. Beleza? Bom, a linha dele nesse momento está em 9,5. Acho que o ideal seria um 8,5 acima dele, mas dá para chegar aqui nesse 9,5. Acho que tem um cenário interessante. Ele vem muito bem, né? Simplesmente esmagando suas linhas em jogos recentes. Ele tem jogos aí de 16 e 17, mesmo com linha de 7,5 e 8,5, por isso que está tão valorizada as assistências dele, né? Mas ele conseguiu aqui pelo menos 10 assistências em 2 dos últimos jogos consecutivos, em 3 dos últimos 5 e também em 5 dos últimos 8, que eu acho até interessante, lembrando que o Jokic está de fora, mas hoje ele vai enfrentar um adversário favorável demais pro over em assistências. O nosso último green nos confrontos contra os Pelicans e over em assistências foi aqui no Anthony Black. A gente pegou a linha de 5,5 dele, ou 4,5 bateu, ele deu 7, 8 dos últimos 10 jogadores comparáveis aqui ao Jamal Murray foram over em assistências contra esse adversário. A gente também está falando aqui de um cara que recentemente tem médias muito interessantes e que se encontrou como construtor desse time na ausência do Nikola Jokic. Seus companheiros, para serem melhores, precisam dele armando o jogo bem para que eles produzam melhor. A gente está falando de um Pelicans que é o 2º time que mais cede assistências por jogo em toda a NBA. E um time que recentemente aqui vem se defendendo muito mal, como desde o começo da temporada, para falar a verdade, né? O Pelicans, eles são uma das 10 piores defesas da NBA por 100 posse de bola, nesse momento a 4ª pior da liga, e eles também têm o 4º pior rebote defensivo, ou seja, o Denver pode corrigir arremessos errados com pontos de segunda chance, conseguindo ali mais chances de assistências do Jamal Murray. Para armadores, o New Orleans Pelicans é o 2º time que mais cede assistências por jogo na liga. Se a gente for fazer um recorte aqui mais curto de nos últimos 30 jogos, eles são o 2º time que mais cedeu assistências também, e nos últimos 15 eles também são um time de top 10, sendo o 6º que mais cedeu assistências para jogadores dessa posição. Beleza?
Nos últimos 3 jogos, o Pelicans teve um dos 10 piores aproveitamentos em defesa de perímetro da liga, então passes para fora podem resultar em bons pontos aqui para o Denver Nuggets, que é o ataque mais eficiente da liga a cada 100 posses de bola. Então vamos ficar de olho nesse over assistência do Jamal Murray, que mesmo fora de casa hoje deve produzir bem. E aqui, um dos grandes jogos da noite, um dos jogos de maior expectativa, o Oklahoma City Thunders enfrenta o San Antonio Spurs, dessa vez em casa, e o mercado ele tá muito automático aqui, já vou explicar o porquê disso, mas, pessoal, só avisando vocês, a gente já vai liberar hoje, inclusive o link tá na descrição aí, vagas pro On Fire da semana que vem, que é o nosso Fantasy Game. Ele é muito simples, você só precisa palpitar um time na segunda, um na terça, até domingo, só não pode repetir o time. Quem sobreviver a essa sequência por último recebe o prêmio de R$50 lá da nossa galera e é totalmente gratuito. Então a gente tem salas pagas ali que a premiação é o valor cumulativo da inscrição dos nossos participantes, mas a gente também tem uma sala gratuita, o link tá na descrição para vocês. A gente vai liberar vagas hoje à noite, né, liberar palpites, na verdade, é você contra outros concorrentes, e a nossa primeira rodada ela foi assim, ó. Já tem 3 sobreviventes apenas de uma lista de 12, então muita gente ontem foi derrotada, inclusive eu que confiei no meu Cavs, então assim, dá pra você ganhar com 1, 2 dias ali a premiação, e é muito simples, você só tem que mandar seu nome em um time por dia que você acha que vai ganhar, depois nunca mais você precisa ficar olhando, analisando coisas do tipo, mandou, já era, não dá pra atualizar sua lista de times, mas o ponto é muito simples, é de graça e vale dinheiro. Você não vai colocar nada em jogo nas nossas salas gratuitas e vai poder sair com a premiação se divertindo nas nossas salas do On Fire, beleza? Tem link na descrição de diversas casas de aposta também para você conferir o cupom Cesta de Trade. Criem seus cadastros lá, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo, e também você pode ser membro clicando aqui no botão de Seja Membro, tendo acesso a vídeos exclusivos, beleza? Bom, falando dessa partida, por que o mercado, eu disse para vocês que ele tá automático? Com uma odd de 1,36 pro Thunder, que não consegue vencer os Spurs na temporada, você deve pensar, os Spurs tá com desfalques. Não. Tem o Devin Vassell, mas os mais importantes, que é da rotação ali, o Keldon Johnson do time titular, o Wembanyama, Stephen Castle, De'Aaron Fox, enfim, o time tá todo saudável. Na verdade, quem tem um desfalque que eu acho que é mais importante para esse contexto de enfrentar o Wembanyama hoje é no caso do OKC com a ausência do Hartenstein. Mas enfim, os dois times estão, dá para dizer que saudáveis, mas o mercado ele pensa da seguinte forma: o OKC é o melhor time da liga, são os atuais campeões, eles eram favoritos todas as vezes pelas casas de apostas contra os Spurs, e dessa vez eles jogam em casa. E estatisticamente é muito difícil que eles percam de novo, e eu vou dizer pra vocês, eu concordo com as estatísticas. Mas entre trabalhar com a vitória simples do Oklahoma City Thunders e o handicap positivo do San Antonio Spurs, é óbvio que o handicap positivo do San Antonio Spurs vale demais, principalmente porque eu tenho um princípio na minha vida relacionado a esportes, seja qual for. Pra mim, jogador profissional que tá no nível profissional tem alto nível. Daí pra frente é encaixe. Esporte é encaixe, preferência do treinador e coisas do tipo, e vai acontecer. Pra mim, o Oklahoma é o melhor time da liga, favoritos a serem campeões, mas ele só não tem encaixe contra o San Antonio Spurs, então vamos de HC de mais 12.5, ou seja, a gente pode até perder essa partida de 12 pontos de diferença, só não pode perder por 13 ou mais. Vamos aproveitar essa brecha do mercado, que eu acho que isso aqui tem muito valor. Simplesmente porque o San Antonio Spurs encontrou uma forma de anular o jogo ofensivo do Oklahoma City Thunders, que não é um time com muito volume no território triplo. O aproveitamento deles na bola de 3 é interessante, mas ainda é um time que arremessa muito pouco. É mais fácil você ter um aproveitamento bom arremessando pouco, né? Mas ainda assim é um aproveitamento ali mais perto dos 10 piores do que dos 10 melhores. Em número de conversão de bolas triplas por jogo, o Oklahoma City Thunder também tá na parte de baixo. Então o que eles precisam fazer? Pontuar por dentro, que é onde eles mais gostam de produzir. Só que tem um problema, o Wembanyama, ele ocupa muito espaço da quadra. Então, por mais que ele esteja marcando o pivô adversário, o ala pivô adversário, se o Shai tentar infiltrar, ele consegue, com o jogo de pés, se aproximar do Shai novamente para bloquear os arremessos dele. E o problema é, o OKC precisa desse arremesso curto. Com o Shai, com o Jalen Williams, inclusive o Jalen Williams vem decepcionando bastante. Ele era para ser o 0-2 desse time, ou 0-3, e no fim das contas, eu acho que ele tá pontuando muito abaixo do que ele pode. O Chet, por melhor que ele seja, ele não consegue tirar a dependência do time do Shai, então é todo um recorte legal aqui para que os Spurs dê trabalho, tá? Nos últimos 10 jogos, a gente tá falando de Oklahoma City Thunders que venceram 70% dessas partidas, mas eu diria que se a gente for recortar de 10 em 10 jogos, é um dos piores recortes que eles têm. Porque eles ganharam por 1 ponto do Memphis, não cobriram esse handicap. Eles não cobriram esse handicap contra o Miami, não cobriram contra o péssimo Jazz, perderam pro Charlotte Hornets, perderam pro Phoenix Suns, ou seja, 4 jogos seguidos sem cobrir esse handicap. Aí ganharam de lavada do Warriors e do Blazers, mas não cobriram esse handicap contra o Atlanta Hawks e
cobriram por pouco ali contra o Philadelphia, perdendo para o San Antonio Spurs. Nos confrontos diretos entre Spurs e Oklahoma City Thunders, não só o San Antonio Spurs venceu, como eles convenceram. Dá para dizer que, tirando o placar ali, eles quase que humilharam. Então, assim, em 3 jogos consecutivos, 3 vitórias do San Antonio Spurs, os Spurs venceram 4 dos últimos 5 encontros. É incrível, assim, como o San Antonio Spurs expôs o OKC, a ponto do San Antonio Spurs, em diversos Power Rankings, ter se tornado o favorito da NBA ao título, que é muito bizarro, mas é porque eles simplesmente amassaram o Oklahoma City Thunders, coisa que ninguém imaginava que fosse acontecer. Então, assim, esse handicap positivo é interessante, o San Antonio Spurs tem um encaixe muito bom contra o Thunder, e por mais que o Thunder ele possa ter encontrado uma forma de reverter esse cenário e vencer os Spurs, vai ter que ser uma mudança muito drástica para eles vencerem por 3 de diferença ou mais. E bora finalizar aqui com Warriors e Blazers, aqui de mais de 28,5 pontos. A gente tá falando de um cara que vai enfrentar um Portland, que é um dos 10 que mais levam os rivais à linha de lance livre na NBA, é um dos 10 times mais rápidos, então eles cedem muitas posses de bola por minuto, e é um time que sofre muito para armadores. O Stephen Curry é um armador um pouco diferente, porque ele depende muito da bola de 3, mas recentemente ele não tá tão dependente desse arremesso. O Portland é o 6º mais vazado para armadores na liga, e como eu disse para vocês, o Steph, ele não tá tão dependente desses arremessos recentemente. Ele fez aqui jogos de 27 pontos ou mais nos últimos 5 consecutivos, e aqui contra o Clippers, contra o Milwaukee Bucks e também contra o Hawks, ele nem teve tantas bolas de 3 assim, foram 4 de 15, 3 de 9, 3 de 11, um aproveitamento aí abaixo daquilo que ele costuma produzir, né? O Steph tem um aproveitamento na temporada de 37%, mesmo assim ele pontuou bem, o que é ótimo, tá? Imagina se essa bola de 3 cai hoje. Ele foi over 28,5 pontos nos últimos 3 jogos contra o Blazers, marcou 35, 38 e 48. Cada vez mais o Warriors se mostra dependente dele e é mais ou menos um cara, se vocês me derem um time ainda dá pra vencer isso aqui, vamos ficar de olho nesse Steph, que enfrenta uma defesa irregular, que é muito faltosa e que sofre muito com armadores, beleza? E uma coisa importante aqui, né, muitas das características dos jogadores dos Blazers, eles têm um time aí que não é um time muito leve, apesar deles resolverem rápido suas jogadas e jogarem no pace alto. O Sharp é um cara alto e pesado ali pra posição, então eles vão ter dificuldade de encontrar alguém pra fazer as perseguições em cima do Stephen Curry para evitar que ele arremesse de 3. Então, por conta dessa falta de peça, um jogador ali baixo, atlético e que defenda bem para poder perseguir o Steph, que eles não têm, a gente deve ter o Curry aqui com arremessos bem livres. No caso, hoje, talvez o Blazers até tenha ali com o Drew Holiday, mas ele já é um cara mais experiente, não tem como ele ficar caçando o Stephen Curry o jogo todo. Sem contar que o Blazers tem diversos desfalques hoje, o Thybulle, quem sabe o Jeremy Grant que é dúvida, o Murray e também Lillard e Henderson estão de fora desde o começo da temporada, mas acima de tudo do Deni Avdija, que é um jogador especial e que certamente eu ficaria de olho hoje para apostar nele se ele tivesse em quadra. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. O Lakers e Hawks é de análise exclusiva do VIP, chama lá no WhatsApp, garanta sua vaga, R$20 é apenas hoje, então corra e garanta essa oportunidade. Muito obrigado pela sua audiência e falou!